Saudas irmãs, meus irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos dar início à nossa lição na Escola Dominical pela manhã e assim, um momento de oração. Senhor Deus, te agradecemos por esse período da manhã, onde nos dedicamos a estudar da Tua Palavra, sempre através de temas que nos chamam a atenção. Assim fica conosco, Senhor, iluminando nossas mentes e corações para o estudo de hoje. É o que nós pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O nosso estudo de hoje, a nossa lição, tem por título Misericórdia quero e não holocaustos. O nosso texto bíblico base, Mateus 9, versículos 9 a 13. Leiamos. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. A introdução que nós temos aqui, irmãos e irmãs, geralmente quando falamos de disciplinas espirituais ou espiritualidade, pensamos em ações e gestos que nos ligam a Deus. De fato, as disciplinas espirituais possuem em si mesmo uma dimensão muito mais pessoal e intimista, mas não só. A espiritualidade cristã extrapola o pessoal e o íntimo. Ela se realiza também em ações e gestos que alcançam outras pessoas. Por isso, a misericórdia é uma prática espiritual importante para a vida cristã. Isto é o que nos ensina o próprio Jesus no texto bíblico de hoje. O que temos aqui é o seguinte: viver uma vida espiritual. Buscar ter uma prática, uma disciplina espiritual, buscando uma santidade de vida. Quando nós falamos em algo espiritual, ter uma vida espiritual, pode parecer que seja um ato individual, meu apenas, para que eu tenha algo com Deus. Eu faça um momento de comunhão, eu e Deus, e acabou. Entretanto, a palavra do Senhor, a espiritualidade cristã, ela ensina algo mais. Não é algo que eu viva individualmente para com Deus. É uma disciplina espiritual que eu devo viver, na qual pessoas à minha volta sejam alcançadas também. Comunhão. É o que nós entendemos. A espiritualidade cristã não nos torna pessoas individuais. Ela nos torna pessoas espirituais comunitárias, estendendo a graça de Deus que vem sobre nós, para que através de nós as pessoas também sejam alcançadas. Fundamento bíblico. Do texto em destaque, saltam dois grupos que caminham em direções opostas: publicanos e pecadores, e fariseus. O primeiro representa as pessoas consideradas pelos entendidos da lei divina como distantes de Deus e de sua vontade, ou seja, os publicanos e pecadores. O segundo grupo, via-se, de regra, era visto como padrão de vida santa e agradável a Deus. Veja a parábola do fariseu e do publicano, e preste atenção nas palavras do fariseu a respeito de si mesmo, em Lucas 18, 9 a 14. Assim observamos dois grupos, um grupo que é de publicanos e pecadores e outro dos fariseus. Os fariseus, eles buscavam seguir a lei ao pé da letra. Isso prejudicava as pessoas, excluía, marginalizava as pessoas. Os publicanos eram pessoas que cobravam impostos. E muitas das vezes eles aumentavam o imposto para se beneficiar. E por isso eram odiados pelos judeus. E os pecadores, na visão dos fariseus, eram pessoas que não eram como eles. Não buscavam viver aquela santidade, viver ao pé da letra. Dessa forma, os fariseus excluíam pessoas que para eles eram considerados pecadores, como estrangeiros, pessoas com deficiências físicas e pessoas que praticavam iniquidades,
Infelizmente é o que acontecia na época e não pode acontecer hoje, embora infelizmente aconteça de haver pessoas dentro de igrejas que acabam apontando outras, dizendo que elas são menos santas e que elas são mais. Talvez você já tenha conhecido alguém assim no passado. Infelizmente tem acontecido hoje. Na igreja ao redor do mundo sempre tem aquelas pessoas que se acham mais espirituais, mais santas, e acabam excluindo, ignorando, menosprezando as demais, que não vivem tanto uma intensidade assim como elas. Próximo parágrafo. A palavra pecadores era usada para classificar as pessoas cujos pecados eram notórios. Prostitutas, ladrões, pessoas envolvidas em trapaças, publicanos e pecadores juntos representavam as pessoas excluídas da vida religiosa, consideradas ritualmente impuras e não aceitas por Deus. Quem querem viver a pureza da religião, fariseus, se afastavam desses indivíduos para não se contaminar. Mas os puros também cometiam pecados. Afinal, não há outra categoria que não pecada para classificar soberba, hipocrisia, falta de amor, muitas vezes presente nas atitudes dos fariseus. Os fariseus ficavam praticamente condenando essas pessoas, chamando-as como pecadoras. Vimos aqui exemplos: prostitutas, ladrões, pessoas envolvidas com trapaças, publicanos, pecadores, e até mesmo estrangeiros e pessoas com deficiência. Essas pessoas eram excluídas, marginalizadas. Os fariseus, tentando ter uma vida santa, tendo uma disciplina espiritual, também pecavam. Pecavam por causa da soberba, egoísmo, o rei ego se manifestando, falta de amor, preconceito. Então eles não eram assim tão santos. Eles eram errados e, quem sabe, mais errados ainda do que essas pessoas. Porque eles, conhecendo a lei, eles distorciam, eles tornavam completamente errado os ensinos. Infelizmente é o que estava acontecendo. E hoje, infelizmente, acontece também no mundo afora. Próximo parágrafo. Mateus, o coletor chamado por Jesus, tinha vaga garantida no primeiro grupo. Um coletor era alguém contratado por empresários para assumir a função de recolher impostos para o Império Romano. Nessa negociata, apenas os empresários e o Império saíam ganhando ao explorarem as pessoas. Já o coletor era apenas um assalariado, responsável por fazer o trabalho sujo. E por isso contava com a contava com a antipatia de todo o povo. Essa profissão era muito desprezada. Ao chamado de Jesus, Mateus se levantou. Começava agora o seu discipulado e era preciso levar Jesus para casa. Lucas 5:29. Observamos aqui então os publicanos, pessoas que cobravam os impostos para o governo local e o império. E claro que eles cobravam um pouco mais, porque eles queriam se dar bem também. Eles queriam se beneficiar de algum jeito. Infelizmente, essas pessoas eram vistas com maus olhos pelo povo. O povo tinha uma grande antipatia para com essas pessoas. E observamos aqui Jesus chamando para o seu lado, para tornar-se um discípulo, um publicano. Talvez algum dos discípulos de Jesus na hora deve ter pensado o seguinte: mas será que ele não sabe que ele é um publicano? Ele tem coragem de chamar uma pessoa assim para o nosso meio, para estar conosco, um publicano, uma pessoa corrupta? Mas observamos aqui a misericórdia de Jesus. Jesus não viu este homem com os olhos que o povo via, mas ele viu o interior. Jesus viu que ele poderia mudar a sorte, a vida de Mateus. Próximo parágrafo. Jesus está em uma casa. Os evangelhos de Mateus, os evangelhos de Marcos e Lucas sugerem ser a casa de Levi, Mateus. Lá ele participa de uma refeição. À mesa, publicanos e pecadores. Ao sentar-se junto a esse grupo, comer e dialogar com ele, Jesus incomoda os fariseus, que logo pensam que uma pessoa santa não faria isso. Na cultura judaica, sentar-se à mesa com alguém era sinal de intimidade e de comunhão. Quando Jesus entra na casa de publicano, e ele é observado pelos bonitinhos, pelos fariseus, que ele está no meio de publicanos e pecadores comendo com ele, comer o alimento na casa de alguém pecador é manter comunhão com o pecador. Diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Conhecemos muito bem esse ditado. E é o que acontece aqui. Os fariseus ficam indignados
ao ver Jesus, que deveria ser uma pessoa santa, se ele está apregoando, ensinando algo bom, ele deveria excluir essas pessoas de contato, deveria excluir da sua comunhão, mas ele vive com elas, com as pessoas consideradas pecadoras. É o que está acontecendo aqui. Jesus é questionado, ele é confrontado com isso. Mas Jesus veio para salvar todas as pessoas, toda a humanidade. Jesus não tem preconceito, Jesus não é racista, não é corrupto, não é injusto. Jesus veio para salvar todas as pessoas, quem quer que seja. Próximo parágrafo. Jesus responde à incompreensão e indignação dos fariseus com um provérbio: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Na lógica de Jesus, nada mais natural do que conviver com os pecadores. São essas pessoas que mais precisam da graça de Deus. É uma grande verdade. A pessoa, quando está doente, procura um médico. Se a pessoa vai comprar alimento, ela vai no mercado. Se vai abastecer o carro combustível, vai num posto de combustível. Jesus diz aqui: quem está doente procura um médico. Ele veio para quem estava doente. Se os fariseus dizem que os publicanos e pecadores são pessoas indignas, por causa do pecado, da iniquidade, Jesus veio para curar, veio para libertar elas. Mas os fariseus não queriam entender isso. Eles julgavam, condenavam e não faziam nada para mudar a sorte dessas pessoas, com medo de se contaminar, ficar doente, alguma coisa assim. Vemos assim a injustiça dos fariseus. Próximo parágrafo. Diante da incompreensão dos fariseus, era preciso ensiná-los. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifícios. Oséias 6,6. Essa expressão, ide, porém, e aprendei o que significa, era uma expressão muito usada por rabinos, quando desejavam fortalecer um preceito. Jesus, ao falar dessa maneira, utilizava a metodologia da época para ensinar os doutores da lei, incapazes de compreendê-la verdadeiramente. É o que Jesus faz aqui. Os fariseus parece que tinham esquecido desse ensino, que eles deveriam viver uma vida de misericórdia, de piedade e ter pena das pessoas, pena não, ter misericórdia, se achegar a elas para mudar a sorte delas, mas não, com receio de se contaminarem, de perderem a sua purificação, a sua santidade, excluíam essas pessoas do seu convívio, não queriam comunhão, as condenavam, as excluíam e as marginalizavam. E questionaram a Jesus porque estava indo em contra elas e vivendo uma comunhão com elas. Nós, como Igreja de Jesus, nós vivemos assim, em comunhão com as pessoas. Não temos preconceito e temos alegria em apregoar as boas novas da salvação com todas as pessoas à nossa volta. Sem preconceito, sem raiva, sem nada. Pelo amor de Deus que se manifesta em nós. Próximo parágrafo. O povo cultuava a Deus e, por meio dos sacrifícios, buscava seu perdão e favor. A realização dos rituais era uma forma de adoração. Nos tempos de Oséias, era comum as pessoas prestarem seu culto a Deus, sem se importarem com a dor, o sofrimento e o pecado das outras pessoas. O mesmo acontecia nos tempos de Jesus. A palavra de Deus, por meio do profeta, é de correção. O culto que Deus quer não são os sacrifícios, nem o cumprimento de rituais, mas sim o exercício da misericórdia. É o que acontecia na época. Havia uma preocupação muito grande com o culto a Deus. Mas lá no culto, no templo de Jerusalém, só os bonitinhos que podiam entrar. Os fariseus, os saduceus, os escribas. Quem era considerado pecador tinha um acesso negado. Pessoas com deficiências físicas não podiam entrar. Para eles o culto tinha que ser perfeito. Não poderia haver pecado, imperfeição, nem nada. É o que estava acontecendo. Mas o verdadeiro culto, como nós observamos aqui, não é feito com sacrifícios, com rituais, mas com exercício da misericórdia. Claro que nós seguimos rituais, mas desde que haja misericórdia nos rituais, porque estamos falando de Jesus, estamos recebendo a Deus em nossa vida, em nosso meio e compartilhando dele. Então Deus tem que ser mais importante do que qualquer coisa. E esses fariseus estavam se esquecendo do povo a quem Deus havia enviado seu Filho Jesus. Eles estavam deixando o povo de lado, excluindo, marginalizando, deixando o povo à própria sorte, infelizmente.
palavra que ilumina a vida. Quem deseja ser discípulo ou discípula por Jesus deve permitir que ele participe integralmente da sua intimidade. Mateus levou Jesus para sua casa. Aceitar o chamado de Jesus é permitir que ele entre integralmente em nossa intimidade. Ele deseja cear conosco, Apocalipse 3:20, e por meio dessa carinhosa relação nos ensinar. Sentar-se à mesa com Jesus é se dispor a aprender o que ele tem para nos ensinar. Lucas 24:30-31. Deus quer estar conosco a cada momento. Deus quer viver conosco. Deus quer viver em intimidade conosco. Diz a palavra que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Se é, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Se ele habita em nós, ele quer se fazer presente na vida das pessoas à nossa volta. E ele conta conosco, a nossa participação. Se nós nos fecharmos a isso, como que Deus vai agir na vida das pessoas? Por isso, quando Jesus entra na casa para ter um momento de ceia, ele está demonstrando a grande importância da comunhão. E é o que nós vivemos hoje. Nós vivemos em comunhão e buscamos ter comunhão com as pessoas a cada momento, em nossos lares ou em algum outro local, onde estamos em meio a seres humanos como nós, falhos e perfeitos pecadores que precisam da misericórdia de Deus. Próximo parágrafo. Mateus tinha uma profissão na qual um coração misericordioso não cabia. O primeiro ensinamento de Jesus Cristo que ele presencia diz respeito à misericórdia. No processo de discipulado, somos confrontados ou confrontadas com as nossas limitações e devemos ter coragem de enfrentá-las e mudar de atitude. Quanto mais intimidade com Deus, mais força temos para mudar nossos comportamentos inadequados. É o que acontece aqui. A misericórdia é algo que Jesus ensinou e fez parte do discipulado, que os discípulos deveriam aprender e exercer a misericórdia. Se esvaziar de si mesmo, não ser egoístas, não deixar o rei ego se manifestar, mas deixar Deus agir para que pessoas fossem alcançadas. E é o que nós temos feito também. Temos deixado Deus agir em nós, através do Santo Espírito, para que pessoas à nossa volta possam ser abençoadas. Possa haver uma comunhão. Elas possam se chegar a Deus através do nosso testemunho de vida. Próximo parágrafo. A razão desarticulada do coração garantiu aos fariseus arrogância e indiferença. A razão articulada ao coração garantiu a Jesus Cristo valorizar a vida das pessoas e perceber que era preciso cuidar, de forma especial, de quem estava doente. Os fariseus não estavam preocupados com os pecadores porque eram pessoas doentes na alma. Jesus estava preocupado com essas pessoas porque ele sabia que eles estavam doentes na alma, interiormente, precisavam de um médico. No caso aqui, o médico é Jesus. Quando a pessoa está doente fisicamente, procura um médico. Quando está doente da alma, busca a Deus. Quantas das vezes nós estivemos enfermos, debilitados espiritualmente, nós buscamos em Deus e Ele agiu. E agora estamos alicerçados em Deus, porque tem agido em nós. E assim devemos fazer o mesmo pelas pessoas que estão passando dificuldade e problemas, que precisam de Deus. E Deus conta conosco, nosso testemunho, para que elas também possam se fortalecer na graça e através da misericórdia de Deus. Próximo parágrafo. Misericórdia é uma palavra composta por duas outras, miséria, e cordes, coração. Ou seja, é ter o coração na miséria do outro, é sentir a dor e o sofrimento da outra pessoa. É isso que move Jesus em direção aos pecadores e publicanos e a quem sofre. Seu coração está com essas pessoas, suas dores, suas angústias, seus sofrimentos, dói no coração de Jesus. É esse movimento de sofrer com que Deus espera de nós. Esse é o nosso verdadeiro culto e provavelmente o maior sacrifício. É o que observamos aqui. A misericórdia, quando nós nos esvaziamos e deixamos Deus agir, nós nos tornamos pessoas sensíveis. Existe o que é ser uma pessoa simpática. Uma pessoa boa, agradável, que todo mundo gosta de estar perto. A pessoa antipática é aquela que ninguém consegue ficar perto. É muito difícil, insuportável. E a pessoa empática é a pessoa que sente com. Jesus sentia. É o que nós sentimos também. Alguém ri, nós rimos. Alguém chora, nós choramos. Alguém sofre, nós sofremos. Sermos pessoas empáticas, sentindo a dor e o sofrimento alheio para que possamos fazer algo. Não podemos fazer muito, mas algo nós podemos fazer para socorrer e ajudar as pessoas. E Deus conta conosco.
Essa é a misericórdia de Deus que Ele traz para nós, para que possamos viver. Deus teve misericórdia conosco e agora nós vivemos essa misericórdia e compartilhamos com as pessoas, porque Deus age em nós. Conclusão. Um olhar mais atento ao texto de Mateus evidencia a postura dos fariseus na indiferente ou passiva contemplação diante da vida e dos fatos que os rodeavam. Hoje recebemos o chamado para desenvolvermos uma relação que caminha na contramão dessa postura. Nosso chamado diz respeito a não nos entregarmos aos nossos próprios interesses e preconceitos, mas sim nos disponibilizarmos à desafiadora comunhão misericordiosa com outras pessoas. É o que observamos aqui. Jesus nos chama e conta conosco para que não vivamos uma vida em que busquemos viver apenas pensando no que podemos nos beneficiar, pensando apenas nos nossos próprios interesses, o que podemos receber, ganhar, sem nada compartilhar, sem nada partilhar com as pessoas. Isso é egoísmo. Isso é triste. Deus, Ele compartilha conosco e deseja que nós compartilhemos também. Temos aqui a observação. Hoje no mundo há muito preconceito, racismo, exclusão social, marginalização, as pessoas excluindo umas às outras, oprimindo, passando por cima, pensando em como vão se dar bem, como explorar, como fazer isso e aquilo. Infelizmente, muitas pessoas hoje vivem pensando em seus próprios interesses e esquecem de observar as pessoas à sua volta como uma pessoa carente que precisa também de algo. Nós precisamos de Deus, as pessoas precisam de Deus. Nós somos alcançados pela graça e misericórdia de Deus, as pessoas também precisam ser alcançadas. E Deus conta conosco, nos chama para que possamos trazê-las também para Deus. E não temos preconceitos, excluí-las, marginalizá-las, penalizá-las e julgá-las. Próximo parágrafo. Um dos graves problemas que nos afligem é a incapacidade de nos sensibilizarmos com o sofrimento alheio. Cenas de pessoas sofrendo tornaram-se tão comuns que já não nos sensibilizam mais. Muitas pessoas pensam que o contrário do amor é apenas o ódio, mas no contexto cristão é também a indiferença. Há gente que diga que não tem inimizades, que não sente raiva, rancor ou ódio por ninguém e nem deseja o mal. Isso é bom. Mas não é o bastante. Somos chamados e chamadas a demonstrar de maneira prática que é possível um estilo de vida que coloca o amor a Deus e ao próximo bem acima dos interesses pessoais e traduz esse amor em boas obras e práticas de misericórdia. É o que nós temos aqui. Pessoas hoje estão sofrendo em todo o mundo e hoje, infelizmente, é tanta violência, tanto sofrimento, que acaba se tornando algo normal. As pessoas acabam vendo isso como normal, nem se preocupam mais, deixam acontecer, não estão nem aí. É como o lema dos 3 mosqueteiros distorcido: cada um por si, Deus para quem tem. E não é assim. Deus nos chama à comunhão, e não à divisão, à facção, à excomunhão. Deus nos chama para estarmos próximos, juntos. Deus nos chama para sentirmos a dor alheia, observarmos o sofrimento e fazermos algo. Não podemos fazer muito, mas o mínimo que nós fizermos será o suficiente para diminuir um pouco do sofrimento, da dor, da tristeza que há no mundo, que há na vida das pessoas. Deus conta conosco. Não somos especialistas, mas Jesus disse que o Espírito Santo de Deus ministrará ao nosso coração para que possamos fazer algo, falar algo, para que essas vidas sejam alcançadas, agraciadas e abençoadas. Para a nossa reflexão, diante da afirmativa misericórdia, quero e não holocaustos, quais são os atuais desafios da igreja para ajudar as pessoas a entenderem o que é viver a misericórdia? Para a nossa reflexão durante a semana. Que Deus esteja nos abençoando e que esse estudo pode ser ótimo para nós, como todos os estudos que já tivemos. Assim agradecemos a Deus em oração. Senhor Deus, te agradecemos por esse estudo, por esse momento pela manhã, em que podemos aprender algo mais através dessa lição. E assim quem não pôde partilhar conosco, possa ver no decorrer da semana, em qualquer horário, e aprender um pouco mais. Assim, Senhor Deus, fica conosco no decorrer do dia, ser conosco, nos inspirando, nos amadurecendo.
É o que nós pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes no amor e conhecimento de Deus Pai e de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo. Sejam com todos vós, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs. Continuamos firmes, aprendendo sempre do Senhor, da sua palavra, que nos motiva, que nos inspira. Motivo de grande alegria para que possamos viver, sobreviver e compartilhar do muito que Deus tem nos abençoado. Amém.